Bom, comigo o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, Ayrton Lemos, nosso jornalista, repórter que está em Porto Alegre, lá na South Summit, também conosco, e a entrevista agora com o Leonardo Lamacchia trata sobre a dívida do Rio Grande do Sul. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ayrton. Bom dia muito especial a todos os ouvintes, telespectadores da Acústica FM. E uma saudação muito especial à advocacia de Camaquã e da região, na pessoa da nossa presidente, Roberta Magalhães. Exatamente. Eu recebi agora, estou recebendo a visita do Fábio Osso, deputado estadual pelo Novo, que vai falar comigo logo depois da nossa entrevista. Leonardo. Bom dia, presidente. Tudo bem? Grande abraço aí. Bom dia, deputado. Uma saudação muito especial ao deputado Fábio Osso. Ô, Leonardo Lamacchia, você representa uma categoria, um pessoal que há muito tempo atrás já está buscando participar no processo no que diz respeito à dívida gaúcha junto à União. Eu ontem conversei com o deputado federal Onyx Lorenzoni, sei que também outros pré-candidatos estão se manifestando na Assembleia Legislativa. O governo do estado não tem maioria, não teve maioria essa semana para votar sobre esse assunto, e o assunto é extremamente complexo. E eu queria que o senhor, juntamente com o Ayrton, que esteve com vocês aí na Assembleia da OAB dessa semana, nós interagíssemos com o nosso público aqui para entender um pouco qual o posicionamento da OAB e que pontos são importantes que o senhor pudesse nos relatar hoje, presidente. Perfeito. Eu quero também fazer um agradecimento muito especial à presidente Márcia Rochinhas, presidente da subseção de Bagé, onde eu estou nesse momento. Estou com toda a diretoria atrás de mim aqui, depois eu passo a câmera para vocês verem. Tá. Todas as lideranças da advocacia de Bagé acompanhando aqui o nosso bate-papo na acústica. Muito obrigado, Márcia, por disponibilizar aqui a sala da presidência e a estrutura da subseção de Bagé. Mas, Fábio, deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro ponto, o Ayrton acompanhou uma audiência pública histórica que a OAB realizou. Nós tivemos mais de 50 entidades representantes da sociedade civil, dezenas de deputados estaduais e o governo representado pelo secretário-chefe da Casa Civil, pelo Procurador-Geral do Estado e pelo secretário da Fazenda. Qual foi o objetivo da OAB? Primeiro ponto, a OAB não é contra o regime de recuperação fiscal. Esse é o primeiro aspecto que tem que ficar claro. Isto é uma decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul. A OAB não tem nem elementos do governo e da Assembleia. A OAB não tem elementos para se posicionar acerca do regime. A ordem também acha que é importante que haja responsabilidade fiscal, sim, pelos governos, seja de que ideologia for. O que a OAB fez foi promover um amplo debate com a sociedade sobre um fato objetivo. O Estado está dando seu último passo para a homologação do regime e, portanto, para a consolidação de uma confissão de dívida. Nesta confissão de dívida, a União Federal afirma que o saldo devedor é de 74 bilhões. Nós temos uma ação judicial ajuizada em 2012, quando o presidente da OAB do Rio Grande do Sul casualmente era meu irmão. Cláudio Lamacchia ajuizou em 2012 uma ação civil originária no Supremo Tribunal Federal, que tramita sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Nesta ação, nós temos uma perícia que aponta uma redução de 70% do valor da dívida. Portanto, 50 bilhões a menos, é o que diz a perícia. Muitos têm me perguntado, isso significa que a OAB vai ganhar a ação? Obviamente não. Uma ação judicial ela pode ser procedente, totalmente, parcial procedente ou improcedente. Nós acreditamos nos nossos argumentos, temos condições técnicas jurídicas de afirmar que esta dívida ou está quitada ou é muito substancialmente menor o saldo devedor. E a perícia atesta que é 70% menor. Porque o que a perícia faz? A perícia pega da nossa petição inicial uma série de itens que nós entendemos ilegais, como anatocisma, que é juro sobre juro, aplicação de juro sobre juro, aplicação da tabela price, entre outros mecanismos de correção que na nossa ótica são ilegais, e ela expurga da conta estes itens que nós apontamos como ilegais. Sim. E expurgando da conta esses itens, dá esta redução
de 50 bilhões. Então, o que a OAB fez, cumprindo a sua missão e seu papel cidadão, foi tornar pública a existência da ação, que já era de conhecimento público, mas neste momento decisivo, tornar público o resultado da perícia. E por que nos movimentamos agora? Muitos têm me perguntado. A atuação da ordem é isenta, é apartidária, não se move por paixões ideológicas, muito menos eleitorais. Por que a OAB se movimentou nesse momento? Porque houve um despacho nesse processo, há 20 dias atrás, intimando a União e o Estado para falarem das consequências processuais da homologação do regime. E aí a União Federal peticiona dizendo que a ação tem que ser extinta, porque ela perde o objeto. E nós entendemos que a ação, mesmo com a adesão ao regime, não deve ser extinta, porque ela é uma alternativa. Nós queremos somar em favor da sociedade gaúcha, jamais criar um problema. A ação é mais uma alternativa para o governo do Estado. Sim. Essa ação, Fábio, já concluo, passou por 3 gestões da OAB, Cláudio Lamac ajuizou, passou por Marcelo Bertolucci, passou por Ricardo Breyer, passou por 3 governos do Estado, Tarso, Sartori, Leite Ranolfo, e por 3 governos federais, Dilma, Temer e Bolsonaro. O Ayrton Lemos, por favor. Doutor Lamac, eu gostaria de perguntar qual é o próximo passo agora no STF, tendo em vista que essa ação tramitou 12 anos e só agora houve esse novo impulsionamento, a expressão que o senhor utilizou lá na audiência pública. Dá para contar com uma celeridade do STF no julgamento dessa ação? E já aproveito para perguntar também em relação à ação que o governo do Estado havia entrado no STF. O governo do Estado tinha uma ação semelhante à da OAB e acabou desistindo, né? Acho importante trazer esse elemento para o ouvinte também. Os próximos passos do STF e a ação do Estado que o governo acabou desistindo. Após a ação da OAB, depois do ajuizamento da ação da OAB, que foi a precursora, o Estado ingressa com uma ação, questionando a dívida. Esta ação, por força das exigências do regime de recuperação, o Estado foi obrigado pela União, para que pudesse aderir, a desistir dessa ação. Já peticionou desistindo da sua ação. Então, essa é a situação da ação do governo do Estado. Aliás, o Rio de Janeiro tem uma ação muito semelhante à nossa da OAB e à do Estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio de Janeiro não foi homologada a adesão ao regime e o Rio de Janeiro conseguiu abrir um canal de negociação direta com a União. Este é um fato importante. Eu não estou dizendo o que o Estado do Rio Grande do Sul afirma, que tem dificuldades de fazer uma negociação direta com a União. O regime em si não permite esta negociação. É porteira fechada. A União vem e informa o saldo devedor, quer aderir, adere, não quer aderir, não adere. Mas nós temos também este fato novo, da semana retrasada. Na ação do Rio de Janeiro, o ministro Toffoli conduziu uma audiência de tentativa de conciliação e intimou a União para apresentar uma proposta de acordo para o Rio de Janeiro. É outro fato importante que tem que vir para a mesa. Para responder ao Ayrton, o que nós vamos fazer? Nós estamos recebendo dezenas de manifestações de entidades ingressando como amicus curiae na nossa ação, reforçando os nossos argumentos técnicos, jurídicos e a força institucional da ação da OAB. Dezenas de entidades. Estou para ter confirmação das federações empresariais agora, Farsul, Fiergs, Fecomércio, Federação e FCDL, além de diversas outras entidades de trabalhadores, FETAG, entre outras que estariam ingressando como amicus curiae na nossa ação. E nós vamos marcar uma agenda. Eu vou pessoalmente a Brasília falar com a ministra Rosa e com o procurador-geral Augusto Aras para que nós possamos ter uma aceleração no processo de decisão da ação da OAB. Pois é, presidente, é justamente isso que eu queria perguntar. Por que uma ação desse tipo demora tanto? E principalmente porque o impacto na sociedade gaúcha, numa decisão a favor ou contra, é gigantesco. Por que demorar tanto num negócio desse? E a gente vê tantas coisas com uma celeridade muito maior dentro do Supremo. Fábio, a tua pergunta é muito boa, só não tem que ser direcionada para mim, tem que entrevistar os ministros do Supremo que tem que responder por isso. E quero te dizer mais, eu tenho percorrido o Estado, hoje estou em Bagé, estive aqui ontem de noite, numa cerimônia belíssima de posse, estarei aí daqui a uma semana ou duas em Camaquã, empossando a presidente Roberta. Eu tenho dito por todo o Estado
e vou repetir aqui para a grande audiência da Rádio Acústica. A culpa da morosidade não é e nunca será daquele que cumpre prazos. E nós, advogados, cumprimos prazos. Entendi. Bom, vamos tratar do seguinte, que o Supremo não decida nada. O governo tem pressa de votar a adequação do regime tributário. Pergunta ao senhor, semana que vem o governador vai fazer pressão para que esse projeto volte à discussão na Assembleia Legislativa. O que fazer até lá e o que será feito pelo governo do Estado até lá? Bem, esta é uma questão que diz respeito ao governo e à Assembleia Legislativa. O nosso papel foi promover o debate, até para que a Assembleia pudesse, em face desses fatos novos da nossa ação e deste contexto do saldo devedor da dívida, tomar a decisão que entenda correta. É legítimo o governo, com seus argumentos, pressionar para que seja aprovado, se o governo entende que deva ser, que há motivos relevantes para aprovação urgente, e é legítimo da Assembleia avaliar este cenário e votar positivamente ou não. O nosso papel da OAB foi promover um debate sobre a questão do saldo devedor, exatamente para que a Assembleia Legislativa e a sociedade gaúcha pudessem estar fazendo o que estamos fazendo agora, debruçados sobre um tema que é de absoluta importância para o futuro do Rio Grande. Ayrton? Doutor, o senhor disse que a OAB nunca foi contra o regime de recuperação fiscal, mas aquele artigo da Zero Hora que vocês escreveram, que trouxeram à tona novamente esse debate, dava a entender de que vocês questionavam o regime de recuperação fiscal. Houve uma mudança de posicionamento nos últimos dias com essa audiência, ouvindo o Procurador-Geral do Estado e ouvindo o chefe da Casa Civil, ou a OAB e a Júris sempre foram favoráveis ao regime de recuperação fiscal? Não, a Júris tem a sua posição em relação ao regime. O presidente Martinevski, desembargador Cláudio Martinevski, tem que responder pelas posições da Júris. Nós fizemos um artigo conjunto onde nós fizemos externamos algumas preocupações em relação ao regime, e a OAB tem sim uma preocupação em relação ao regime, que é o engessamento de contratações para o Poder Judiciário, porque nós já estamos vivendo, eu tenho percorrido o Estado, nós temos uma carência impressionante de servidores e juízes em quase todas as comarcas do Estado do Rio Grande do Sul. E por isso, infelizmente, aí o deputado Fábio Osterman me ouvindo, é importante também que o parlamento tenha ciência. Nós temos uma prestação jurisdicional insuficiente no Estado do Rio Grande do Sul hoje, infelizmente. Então, este é o ponto que nós levantamos no artigo. Nosso ponto de preocupação em relação ao regime diz respeito à capacidade instalada do Poder Judiciário. E nós concluímos o artigo pedindo um amplo debate com a sociedade em relação ao PL 48/2022, porque nos preocupa esse timing de concluir o processo de homologação e aceitar o saldo devedor imposto pela União, na medida em que o saldo devedor na ação da OAB é muito inferior. Presidente Lamáquia, só uma questão. Existem dois processos para revisão, um é da OAB e um é do Estado do Rio Grande do Sul. Caso o governo consiga, na Assembleia Legislativa, nesse regime de urgência, onde não há discussão nem provavelmente inclusão de emendas, o Estado pode abrir mão, deverá abrir mão do processo dele, mas a OAB não abre mão do processo. Não, exatamente, Fábio. O governo já pediu, já desistiu da sua ação, então com a homologação do regime de recuperação, haverá a homologação do pedido de desistência da ação do Estado. A ação do Estado que questiona a dívida deixa de existir. A ação da OAB, no que depender da ordem, continuará. Há um pedido da União para que a nossa ação seja extinta em virtude da homologação. Mas nós vamos defender que a homologação do regime não atinge a ação da OAB, que está ali representando a sociedade gaúcha. E diga-se de passagem, eu vou ter que concluir também, querido Fábio, querido Ayrton, porque eu estou com uma reunião aguardando aqui com toda a diretoria da OAB de Bagé, mas diga-se de passagem, e é importante, a nossa legitimidade, a legitimidade da OAB, que foi questionada pela União no início desse processo, já foi superada. Há um despacho da ministra Rosa
afirmando que a OAB é, sim, legítima representante dos interesses da sociedade gaúcha nesse processo. Ah, que bom. Presidente Leonardo Lamaque, presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, Ayrton Lemos, que está em Porto Alegre, muito obrigado, foi ótimo o papo contigo e nós vamos ficar acompanhando também, Leonardo, viu? Sempre à disposição da Rádio Acústica, parabéns pelo trabalho, vejo que o Ayrton está lá no South Summit, esse grande evento que está sendo realizado também, parabéns pela cobertura de vocês, e dia 21 de maio estarei aí em Camaquã com muito prazer, posso fazer um bate-papo com vocês no estúdio aí, se vocês acharem oportuno. Com certeza. Um abraço ao deputado Fábio Osterman também, a todos os ouvintes e a advocacia de Camaquã e da região. Muito obrigado. Bom. Obrigado. Presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ayrton Lemos, também conversando conosco. Ayrton, obrigado.